Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre a renda fixa, né? E qual que é a lógica por trás desse tipo de investimento que está tão em alta no momento, né? Muita gente acaba optando por migrar para a renda fixa nesses momentos em que os juros sobem, né? E é nesse momento em que as dúvidas começam a surgir, né? Muita gente não entende muito bem a diferença entre as rendas fixas e qual a melhor opção na hora de escolher a montagem de seu portfólio, né? Geralmente eu costumo dizer para quem me pergunta, né, qual é o melhor produto de renda fixa para investir, que depende, né? A renda fixa, ela é um produto equivalente. Então, se você analisa diversos produtos de renda fixa diferentes, você vai ver que existe uma equivalência entre eles, né? Por exemplo, se você pega lá o seu banco e ele te oferece dois CDBs diferentes, um indexado a IPCA e outro indexado a CDI, pode ter certeza absoluta que os dois CDBs têm uma projeção igual de rendimento. E o que que isso significa? Significa que esse banco acredita que lá no final do período eles vão ter rendido a mesma coisa. Tá? Isso parece um pouco contraintuitivo, porque a gente sabe que o IPCA não vai ser igual ao CDI, e a gente sabe que as taxas não são tão previsíveis. Né? Então muitas vezes a gente tenta escolher qual que vai ser o melhor investimento possível nessa hora. Mas na prática, o seu banco não tem nenhum motivo para te pagar mais pelo IPCA do que pelo CDI, ou vice-versa, né? Para o teu banco, ele vai pagar a mesma coisa, independente do indexador do seu título, né? Seja ele IPCA, CDI ou pré-fixado. Tá? Então, se você tem no mesmo banco três CDBs diferentes, terminando no mesmo período, né? No mesmo tempo, pode saber que a projeção de rendimento vai ser igual. Para provar isso, né, para mostrar isso, eu fiz uma comparação do Tesouro Direto. Tá? O Tesouro Direto são os títulos públicos federais que o governo utiliza para arrecadar dinheiro, né, para financiar a atividade pública. Né? Então eu fiz uma comparação do Tesouro pré-fixado com o Tesouro Selic. Eu escolhi aqui dois títulos que têm um vencimento parecido, né, que é o pré-fixado 2025 e o Selic 2025. Então eu decidi utilizar esses dois porque o vencimento aqui, um é em janeiro e o outro é em março de 2025, né? Justamente para a gente ver qual que vai ser a diferença de rendimento se eu utilizar as projeções do mercado de hoje. Tá? Então, gente, para fazer esse cálculo, o que eu precisei fazer? Eu precisei pegar as projeções de rendimento, as projeções dos indicadores, né? O IPCA e a Selic. E para conseguir essas projeções, eu abri no Google mesmo, se você tiver acesso aí, você pode procurar. Eu abri o Boletim Focus. O Boletim Focus nada mais é do que a média das projeções aí dos indicadores, né, os principais indicadores. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui que o IPCA vai terminar 2022 em 5,61%. Eu tenho aqui em 2023 4,94 e em 2024 3,50. Eu tenho aqui que o Selic termina o ano de 2022 em 13,75, depois em 11,25, depois em 8. Né? Então o Boletim Focus é a forma mais confiável de conseguir uma projeção de indicadores. Né? E utilizando o Boletim Focus eu fiz aqui os meus cálculos para saber qual que vai render mais, o Tesouro Pré 2025 ou o Tesouro Selic 2025. Eu poderia ter feito também com o Tesouro IPCA+, 2026, quem sabe, né? Jogado aí para o mesmo período. Mas eu utilizei dois só para demonstrar isso aí que eu estou falando, tá? Aí se você quiser pegar e calcular em casa, fazer a sua projeção em casa e fazer o cálculo, fique à vontade. Então, como é que eu fiz essa conta? Primeiro eu peguei aqui o Tesouro pré-fixado, ele vai pagar 11,72 ao ano, e o prazo que falta para ele terminar aqui é 24 meses. Eu estou gravando agora em dezembro de 2022 e ele vai vencer ali em janeiro de 25. Né? Considera aí que fecha 2 anos, né? 24 meses. Eu considerei que eu aplicaria 100 mil reais para esse prazo de 24 meses na taxa de 11,72. Jogando na calculadora, isso aí ficou R$ 124.813. O pós é um pouquinho mais complicado de calcular, porque a Selic ela vai se alterando ao longo do tempo. Então, dentro desses mesmos 2 anos, eu sei que a Selic vai mudar.
não vai ser sempre a mesma, né? Então, o que eu precisei fazer? Eu peguei essa projeção de 13,75 e fui escalonando ela, fui diminuindo ela até ela bater 11,25 em 2023 e até ela bater 8 em 2024. Feita essa projeção da Selic, eu consegui calcular quanto que vai render no final esses meus 100 mil reais, né? Considerando que o Tesouro me paga Selic mais 0,0374. Então, gente, pasmem, ó. O pré vai pagar 124.813 e o pós, o Selic, vai pagar 124.456. É uma diferença pequena e essa diferença aqui está na projeção que eu fiz, né? Claro, eu fui escalonando a Selic, reduzindo ela mês após mês, então, claro que vai ter alguma diferença aqui nesse cálculo, né? Então, isso aqui foi para demonstrar que os títulos são equivalentes. Não faz sentido um pagar mais do que o outro, concorda? Porque se um pagasse mais do que o outro, todo mundo ia investir só no que paga mais. Ninguém iria querer comprar os que pagam menos. Então, todos os títulos pagam igual. Essa é a jogada aqui, né? Claro que, assim, a regra tem exceções, tá? Então, existem algumas distorções que podem fazer com que o teu título renda mais ou menos, né? Uma das distorções é o risco, né? Então, você vai ter instituições menores e maiores. É natural que a instituição menor, com um risco maior, né, que ela pague mais. Porque se eu te ofereço um risco maior, para eu conseguir o seu dinheiro, eu tenho que te pagar mais. Concorda? Por outro lado, a instituição maior, mais sólida, ela paga menos. Porque se ela oferece uma segurança muito grande, ela vai ter que pagar bem menos para conseguir arrecadar o seu dinheiro, né? Então o risco ele pode trazer uma certa diferença aqui, né? Então se você tem lá, vamos usar um exemplo aqui, Banco Agibank, que é menor, né? Oferecendo IPCA mais 6. E tem uma LCI do Banco do Brasil por 98% do CDI. Quando você fizer as contas, o IPCA mais 6 deve pagar mais do que a LCI. Mas claro, você está falando de bancos diferentes, com riscos diferentes. Mas dentro do mesmo banco, se você fizer as contas, a tendência é que ele vá ter o mesmo rendimento final, né? Outra coisa que traz distorções é a necessidade. Alguns bancos precisam mais de recurso em alguns momentos, né, alguns momentos da economia. Por exemplo, pode ser que a Caixa precise financiar muito imóvel, né, para o ano que vem. E ela não tem dinheiro para isso. Então ela vai lá, ela começa a pagar muito alto e muito caro pela LCI para que entre mais dinheiro. Então ela pagava 90%, ela começa a pagar 100%. Então muita gente migra para a Caixa e leva o dinheiro para lá. Aí a Caixa vai ter esse dinheiro para financiar imóveis no ano seguinte. Então, esses momentos de necessidade podem trazer distorções também para o preço dos ativos, tá? E outra coisa que pode trazer distorções é a concorrência. A concorrência, em alguns momentos, pode fazer com que algum banco aumente um pouquinho mais, né, as suas taxas para conseguir também captar esse recurso aí e tirar dos concorrentes, tá? Então, são esses os fatores que podem trazer um diferencial na taxa. Aqui, passando rapidamente, algumas opções aí de crédito privado. A gente vê, se você é um investidor antenado, você já deve ter visto aí CDB, LCI, LCA, Debênture, CRI, CRA, LIG, né? São aí produtos mais populares, né, que a gente vê no dia a dia, né? O CDB é o certificado de depósito bancário. Basicamente, ele é uma forma que o banco tem para captar dinheiro, para depois utilizar lá nos empréstimos, né? LCI e LCA letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São utilizados aí para financiar a habitação ou o agronegócio. A debênture é um título que é utilizado pelas empresas privadas para captar recurso. Então, quando uma empresa quer fazer um empréstimo, ela pode analisar aí se vale a pena para ela emitir esse empréstimo para o mercado. Então, o mercado, os investidores financiam a empresa ao invés do banco emprestar um dinheiro para ela. Outra opção que existe aqui é o CRI e o CRA, que é um produto aí de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. E outra opção é a LIG, né, que também tem a ver aí com o setor imobiliário, tá? A letra imobiliária garantida. Tá? Tem que verificar também se o produto ele vai ter imposto de renda ou não, né? No caso aqui,
somente o CDB e a debênture tem imposto de renda, o restante não tem, né? E é importante ver também se o título que você está comprando, que você está investindo, se ele tem o fundo garantidor de crédito. Quando tiver o fundo garantidor de crédito, eu não vejo muito problema de você investir no banco menor, né, que tem um risco maior, porque se acontecer alguma coisa, você recupera o dinheiro. Você vai ter uma certa dor de cabeça, pode ser que você se incomode um pouco com isso, mas você vai recuperar o dinheiro. Agora, se não tem FGC, você tem que analisar muito bem onde é que você está colocando o seu dinheiro. Se vale mesmo a pena investir numa empresa específica, né? Comprar um CRI específico, uma liga específica, né? Porque se acontecer o pior, um cenário catastrófico, você não recupera. E, gente, não dá para menosprezar totalmente esse risco, né? Eu vejo muito cliente, muito investidor falando, eu vou levar meu dinheiro lá para o banco X, né, um banquinho pequeno que está pagando não sei quanto. Só que aí a pessoa menospreza totalmente o risco desse banco falir. Tudo bem, é difícil. Pode ser que nunca aconteça, mas pode acontecer. E se você estiver fora do fundo garantidor de crédito, você perde seu patrimônio. Então, gente, é uma coisa muito séria, né? Não dá para correr o risco aí de ir para a ruína para ganhar um trocadinho a mais ali no investimento, né? Então, muito cuidado aí se tem fundo garantidor ou não. Tome uma decisão, né, racional e evite correr risco desnecessário, tá? Cuidado também com pegadinhas, né? Muitas vezes tem lá propaganda de 300% do CDI, de 200% do CDI, né? Propagandas de retornos muito altos, né? Se você for analisar, geralmente isso aqui é para abertura de conta nova, né? Ou é para você aplicar R$ 5.000, ou é um prazo muito curtinho. Então, geralmente você vai conseguir esse retorno aqui abrindo uma conta na instituição, né, na corretora, e colocando pouco por pouco tempo. Então, talvez para o teu portfólio não faça diferença nenhuma, né? Só vai servir para você ter trabalho, né, de ficar abrindo conta e transferindo e tal. Então, cuidado com essas pegadinhas aqui de retornos altos e cuidado com pegadinhas de retornos que parecem ser altos demais, né? Por exemplo, o pré-fixado. O pré acima do CDI. Essa é clássica. A gente vê aí em 2020 que a nossa Selic, por exemplo, chegou a 2%, né? E ali no meados do ano começou a aparecer pré-fixado pagando 4, pagando 5, né? Pagando 6. Então muita gente migrou o recurso do pós-fixado para esses pré, né? Só que daí o que aconteceu? A Selic subiu, foi para 3, para 4, para 6, para 8, para 10, né? E muita gente ficou presa nesses pré-fixados aí pagando 4, 5, 6, né? Porque o pré-fixado, quando ele tem o ajuste ao mercado, ele acaba valendo menos nesses momentos aí que a Selic sobe muito. Então, cuidado na hora de investir no pré. O pré tem que ter muito cuidado, né? Pode ser que é um investimento para investidor moderado ali, né? Para quem entende um pouco do mercado. Então, não vai investindo porque o número parece bonito, parece alto. Tá? Tome muito cuidado. Outra coisa, IPCA mais 20, né? Quando surge algo que parece bom demais para ser verdade. Esses dias atrás surgiu aí um caso, até trouxe um resuminho aqui. Tava no Instagram, nos e-mails, por aí, pipocando para todo lado. Tesouro Direto, título público federal, pagando IPCA mais 23. Muita gente investiu nisso aí, muita gente que eu conheço investiu nisso aí. Era um título que valia por 45 dias corridos, dava em média aí 28 dias úteis, né? E nesse período em que o título ficaria aplicado, a taxa que ele pagaria dava 2,29%, que era os 23 dividido ali pelo período, mais IPCA do período. E o CDI no mesmo período era 1,40. Então parecia muito óbvio, né? Eu vou migrar o dinheiro que está no meu CDI e vou aplicar no IPCA. Por que não? A questão da pegadinha aqui era que o IPCA desse período ficaria negativo. Seria 0,87 negativo. Então, fazendo as contas aqui, era praticamente equivalente aqui, né? Você aplicar no CDI ou aplicar no IPCA. Só que muita gente não sabia que o IPCA poderia ficar negativo e foi lá e investiu, achando que ia ganhar 2,29 mais alguma coisa, né? 3% no período. Então, muita gente pagou imposto de renda lá no CDI, que ele estava investido antes, resgatou, aplicou aqui, no final sacou mais ou menos igual, e resgatou e pagou imposto de renda 22,5%.
Então olha a pegadinha, olha o prejuízo que causou. E, gente, isso aí veio de instituições seríssimas, instituições grandes, corretoras aí famosas, que muita gente tem conta. Então, assim, não é porque a instituição tem um nome que ela não vai fazer essas pegadinhas, tá? Então, toma cuidado, observa bem no que você está indo, se parece bom demais para ser verdade. E para concluir, gente, na hora de escolher, eu sempre digo que não tem resposta certa, né? A gente tem que, primeiro de tudo, verificar a tolerância a risco, né? Quanto de risco você tolera? Você prefere não ter risco nenhum? Prefere a tranquilidade? Investe no pós-fixado. Você vai ganhar ali os juros, né? A Selic, o CDI, e não vai se incomodar com nada. Né? Não tenha ganância, querer ganhar mais, porque você tem que saber que isso aí é difícil. Não é tão simples. Não tem ninguém que vai chegar e vai te dizer o que é melhor. Né? Porque por mais que o seu assessor, o seu gerente possa falar isso, vai ser uma opinião dele com base nas projeções que ele tem. Mas pode não dar certo. Né? Então, assim, se você é conservador, evite correr riscos, né? Invista no pós-fixado. Simples. E se você não é, se você prefere botar um pezinho no risco, buscar um ganho maior, diversifique. Né? Não tente apostar tudo em uma coisa só, tudo num pré lá, 6%, né? Que foi o que muita gente fez. Né? Tente diversificar o máximo possível. Né? Procure também formular suas teses. Né? Se você acha que a inflação vai subir mais, você acha que os juros vai subir mais, talvez valha a pena você apostar mais um pouco em um ativo ou no outro. Né? Ou se você não quiser formular suas teses, analise teses aí de casos que você confie, né? De instituições que você confie. Né? O que a sua instituição está dizendo? O Focus diz que o Selic vai ser 13, mas a instituição diz que vai ser 15. Então, será que você confia nessa instituição? Você prefere seguir o que ela está dizendo? Né? Tenha humildade, saiba que você não vai acertar os momentos aí, né, do mercado. Provavelmente não. Não tente ficar acertando o timing, pegar o momento certo de comprar cada tipo de investimento. Provavelmente você não vai acertar. Tá? Ninguém acerta, ninguém consegue. E evite também tirar muito a sua carteira. Né? Ficar resgatando de um, comprando o outro. Porque além dos custos, né, de transação, de taxa, de administração, de imposto de renda, você também vai deixar de pegar os momentos de alta do mercado, porque você está sempre tentando acertar o momento certo. Tá? Então, esses são os meus conselhos, né? Espero ter sido claro aí com esse vídeo, e se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição para responder, tá? E é isso, né? Seja racional, tenha cuidado, procure pensar bem antes de tomar a decisão, e é isso. Grande abraço, até a próxima.